Hoje eu vou te mostrar 5 decorações baratas que deixam sua casa com cara daqueles apartamentos decorados modelo. Se sua casa parece sempre naquele quase lá, sem aconchego, sem unidade e te fazendo gastar em coisas que não conversam entre si, então esse vídeo é para você. Hoje nós vamos atacar as dores certas: sensação de bagunça visual, iluminação fria que empobrece tudo, excesso de peças sem propósito e cores que não se abraçam. Então qual a solução disso? 5 ajustes estratégicos, acessíveis e de efeito ali imediato, para sua casa ficar chique, funcional e acolhedora, sem reforma e sem trocar tudo. Então fica comigo até o final, porque cada dica acaba se encaixando na próxima e o resultado é aquele efeito showroom em casa real. Olá, eu sou Hiyori, sou arquiteto. Meu objetivo aqui é deixar sua casa mais acolhedora, elegante e funcional, gastando pouco. Eu consigo traduzir soluções de decorações para a vida real, nada de invenção mirabolante. Hoje eu separei 5 toques baratos com aquele efeito uau para você aplicar já na sua casa, usando o que você já tem ou acertando em alguns detalhes que realmente fazem a diferença. Então você pode trabalhar com uma luminária certa, texturas, proporção e combinações fáceis. Então fica comigo, pegue o seu café, embora transformar a sua casa naquele clima de apartamento, modelos, com aconchego, sem muita dor de cabeça. No tópico 1 vamos falar sobre Arandela Globo, aquela luz que abraça paredes e teto. É aquela luminária ali atrás que uma inscrita aqui do canal pediu para que eu falasse um pouco sobre ela. Então essa arandela é aquele detalhe que muda o clima da sua casa em segundos, pessoal. É um custo baixo para um resultado incrível. Ela não ilumina só o teto, a luz escorre pelas paredes e cria profundidade. Esse globo leitoso que tem nela espalha a luz de um jeito suave, sem ofuscar. O resultado são texturas mais bonitas, quadros valorizados, ambiente organizado. É simples, bonito e combina com quase qualquer estilo. Então são vários tipos de arandelas, essa é uma delas. Então, vamos lá. Sua casa parece fria ou chapada, só tem aquela iluminação de cima. Falta uma luz lateral para abraçar o espaço. Você nunca mais vai querer ligar aquela luz de cima. Então, com essa arandela, Globo ou qualquer outra arandela, você ganha camadas de iluminação e traz imediatamente aquela sensação de aconchego. Então você pode preferir luz quente para realçar madeiras, tecidos e até outros tons de pele. Fica perfeita ao lado de quadros, prateleiras, cabeceira de cama. Então é o atalho para aquele clima acolhedor que a gente ama. Muito usado também em salões, aquela iluminação frontal para pessoas que vão fazer maquiagem, fica muito legal. Então, para você colocar em prática, você pode buscar essa arandela, dá até o nome, Arandela Globo Jabuticaba. Na Shopee, por exemplo, tem até kit com 2, você vai ver na imagem. Então, esses acabamentos que mais resolvem, eu gosto muito do dourado, eu sou muito fã. Mas também se você gosta do estilo industrial, ou quer combinar com algumas outras coisas, tem um preto, tem outras cores. Então, você pode combinar de acordo com a sua decoração. A altura ideal, centro da peça, a 1,50, 1,60 do piso. Em cabeceira geralmente fica ali a 60 a 70 centímetros acima do colchão. Então se você puder utilizar também, você pode estar utilizando algumas. Um dimmer para controlar a intensidade, mudar o clima rapidinho. Então é incrível, pessoal. É muito fácil de instalar, se não tem um ponto de parede. Você pode puxar uma canaleta ali na cor da parede. Ou também tem algumas outras arandelas com um modelo plugin que você pode conectar na tomada. Então é um artifício, é uma luminária que faz total diferença, parece uma peça de arte no seu ambiente. Uma escultura bem escolhida vale por 1000 quadros. Recentemente eu fiz uma consultoria com uma cliente muito querida de Santo André, São Paulo, que nós utilizamos isso. Sabe aquela parede da casa que parece sempre vazia, por mais que você tente? Às vezes não é falta de um quadro ou móvel, que está faltando uma peça que tenha aquela presença de verdade. Uma peça que tenha textura, sombra e movimento. É aqui que entra as esculturas de parede. Elas funcionam como uma arte viva, que dá ritmo e profundidade ao ambiente. E o mais legal
Você não precisa ter uma parede enorme, nem gastar muito para fazer isso acontecer. É um artifício que fica incrível ali na sua parede. Você tem uma galeria ali exposta, então faz total diferença. Um erro comum é tentar preencher tudo com vários elementos pequenos. Então, mas o segredo ali está justamente no oposto. Usar uma única escultura com um impacto visual. Quando bem posicionada, ela vai reorganizar o seu olhar, traz foco e transforma a parede em um ponto de destaque do ambiente. Então, a peça certa muda a percepção do espaço. E quando você acertar isso, mesmo os móveis mais simples, não precisa ter móveis luxuosos, vão parecer que fazem parte de um projeto ali sofisticado, muito bem pensado. Então é aquele toque artístico que não exige reforma nem exageros. Então, pessoal, para você aplicar essa ideia da escultura na parede, pense em formas que tenham movimento, linhas, curvas, espirais, volumes que vão criar aquela sombra ao longo do dia. Então, tá chegando aquela iluminação de vários ângulos, vai gerando essa sombra, jogo de luz e sombra diferente. Então, você pode instalar sempre na altura dos olhos, que vão ficar ali em torno de 1,60 do piso, até o centro da peça. Então, evite cercar ela com outros itens. Deixe a escultura respirar sozinha na parede. Então, se você quiser elevar ainda mais, você pode posicionar ali uma arandela globo rolado. A luz quente atravessa a escultura e projeta aquelas sombras suaves, criando um cenário digno de capa de revista. Sem bagunça, sem obra e sem erro. A paleta Santorini, frescor e elegância que funciona em qualquer casa. O lado bom da arquitetura é eu poder falar de infinitas possibilidades. É que eu tenho um tema para uma vida. Então tem decorações que são tão marcantes que a gente não esquece. Recentemente, se você entrar no meu Instagram, vai ver que eu fiz um projeto, vou colocar a foto dele aqui, de uma sorveteria, onde a inspiração foi Santorini. Sabe aquela combinação de branco, azul, aquele azul profundo, e detalhes ali no palha, madeira clara, com um pouco também da cerejeira. O resultado ficou tão bonito, aconchegante, que eu percebi o quanto essa paleta pode funcionar também dentro de casa. Outras paletas também. A natureza é maravilhosa, mesmo que seja só em pequenos toques. Então, se você busca um ambiente leve, é seu estilo, frescor, é elegância, essa combinação é um verdadeiro acerto. Então, vamos lá. O azul marinho, o azul royal, nesses tons, quando usados nos detalhes, traz profundidade e aquela sofisticação ali sem pesar o ambiente. Você vai usar nos detalhes. Já o branco equilibra tudo, trazendo aquela sensação de respiro visual, enquanto os elementos naturais que vão ser utilizados, como cestos, luminárias, um banco de madeira clara, até um vaso de cerâmica, aquecem o ambiente sem tirar a leveza. O segredo está em usar esses tons com mais intenção, criando blocos de contraste que valorizam cada cantinho. Você pode ver meu vídeo lá, vai no Instagram, vale a pena, contei a história desse lindo projeto. Então é uma paleta que transmite paz, ao mesmo tempo em que tem muita personalidade. Então você vai se sentir num ambiente não tropical, mas aquele ambiente que traz aquele frescor do mar. Você pode aplicar isso nas almofadas, num azul intenso, uma manta leve no sofá branco, quadros com fundo branco e traços azuis, ou até um tapete em listras suaves. Você pode colocar também um vaso de cerâmica. O azul também pode aparecer em vasos, como vaso de cerâmica junto com um vaso de barro, ou até numa parede pequena, como um fundo ali de uma prateleira. Então, para você amarrar tudo isso, entra aquele toque amadeirado claro, que pode estar num móvel solto ou até numa simples moldura. E lembra daquela arandela globo ali atrás? Imagina ela jogando uma luz quente sobre essa composição. É o toque final que transforma e dá a cara daquele ambiente que você olha assim, nossa, nunca imaginaria que isso seria a minha casa.
Ah não, pera aí. Antes de irmos para o próximo tópico, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Tá assistindo pela televisão? Para aí, mexe no celular e procura Arquiteto Hillrisson e já se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos incríveis, acessíveis e cheios de ideias práticas para transformar a sua casa. E claro, comenta aqui embaixo qual dessas dicas você já usaria primeiro aí no seu lar. Vou adorar saber. Já falei das esculturas nas paredes, agora eu vou falar dos quadros certos no lugar certo. Menos é mais e mais bonito. Então, pessoal, se tem uma coisa que pode levantar ou derrubar a sua decoração de seu ambiente aí da sua casa, são os quadros. Quando são muitos, mal posicionados ou fora de escala, o resultado parece improvisado. Isso acontece muito, eu vejo muito quando eu entro num espaço. Mas quando você acerta a altura, a proporção e o estilo, eles viram elementos de impacto visual e dão sensação de casa bem resolvida. O quadro certo não serve só para você decorar o seu ambiente. Ele ancora esse espaço, cria equilíbrio e pode até ampliar a percepção do espaço em si. Então qual é o truque, Hillrisson? O truque está em escolher uma ou duas peças que conversam entre si, pode ser até 3 peças, com o restante da paleta. Então se você aplicou uma paleta, nós falamos anteriormente, no estilo Santorini, ou até os contrastes elegantes, como nos trópicos mais anteriores. O quadro entra como continuação disso. Ele não pode ser aleatório. Ele vai reforçar a história que o espaço está contando. Não precisa ser uma arte cara. Pode ser até uma fotografia impressa, em boa qualidade, um pôster bem emoldurado. Ali você pode colocar até uma arte sua, arte autoral, com fundo branco e traços orgânicos. O importante é que ele traga esse respiro visual e dê um destaque. Então, além desse destaque, ele vai ter que conversar com o restante da paleta, porque senão fica parecendo algo ali improvisado, você pegou em um lugar e colocou lá de qualquer jeito. Hillrisson, a altura ideal de instalação é aquela onde o centro do quadro fica aqui na linha dos seus olhos, por volta de 1,60 do piso. Então, acima de sofá ou aparador, o ideal é deixar entre 15 e 25 centímetros do móvel. Um detalhe que faz diferença: deixe espaço nas laterais. Evite encher tudo de quadro. Isso dá valor para cada peça, ainda mais quando a peça for uma peça de muito valor para você. Então, para você arrematar tudo isso, use uma iluminação, pode ser uma iluminação suave, lateral. Aí eu volto novamente para a arandela, trazendo só aquela iluminação focada do lado. Você pode utilizar também um spot direcionável. Isso vai valorizar muito a arte. E ainda vai criar aquela sombra difusa que dá profundidade à parede. É o tipo de detalhe, gente, que simplesmente transforma o seu ambiente e valoriza muito mais ele. Texturas que aquecem o minimalismo e um toque verde que transforma. Gente, o minimalismo é lindo. Linhas limpas, paleta neutra, ambiente leve. Mas quando é seco demais, ele perde a alma. A casa fica certinha, porém distante. A solução? Trazer textura e um toque de verde vivo para quebrar aquela frieza e transformar o espaço em algo mais humano, mais real. Segredo não é sair enchendo de coisa, que vai contra até o minimalismo, mas escolher poucos elementos certos que criam volume, sombra e aquele calor visual, e que ainda podem conversar com a proposta clean do ambiente. Vamos lá, imagina que você tem um sofá cinza claro, com almofadas em linho natural, uma manta de tricô leve jogada com aquela despretensão. Agora entra um vaso de planta com folhas largas, como uma ráfia, uma costela de Adão, que vão quebrar a rigidez das linhas retas e ainda adiciona movimento ao canto da sala. Então vamos lá, esse contraste entre o verde vivo da planta e os tons neutros do restante vai trazer vida para o espaço, frescor e equilíbrio. Tudo funciona, tudo continua minimalista e vai continuar funcionando. Mas agora é com minimalismo, com calor, com presença, com vida. E não precisa muita coisa.
Um tapete ali de algodão cru ou até sisal já vão dar base texturizada para esse espaço. Um banco de madeira clara com aqueles veios aparentes. Uma bandeja de pedra sabão. Estive em Minas Gerais, alguém de Minas aqui, nossa, tô apaixonado e vou fazer um vídeo extra falando de Minas Gerais. Uma cerâmica fosca no estante. Cada detalhe conta. E lembra da Arandela Globo, que eu vou falar novamente, quando ela projeta aquela luz quente lateral sobre essas texturas, pode ser ela ou outra, cria sombras suaves que deixam tudo mais acolhedor. É como se sua casa descansasse, respirasse e deixasse o ambiente parecer mais decorado, não apenas decorado, ele passa a ser profundamente mais vivo. Basicamente é essa a sensação. E aí, viu como com poucos toques dá para transformar a sua casa e deixar ela com cara de ambiente ali totalmente decorado? Coisa de filme. Sem muita reforma, sem muita bagunça e com soluções acessíveis. Agora imagina só se essas dicas fossem pensadas exclusivamente para o seu ambiente, com base nos seus gostos, na sua história, na rotina da sua família, nas cores que vocês amam, no que realmente faz sentido ali para o seu dia a dia. Pois é, com a minha consultoria online de interiores, isso é totalmente possível. Gente, nós vamos se reunir por chamada de vídeo, como se estivesse aqui conversando, 1 hora e meia conversando sobre o seu espaço. Eu analiso seu espaço com todo cuidado, entendo o que você precisa e vou traduzir isso num projeto lindo, prático e cheio de personalidade. E sabe o que é melhor? Sem arrependimentos, porque você vai ver tudo isso, todo o seu espaço, em um 3D realista, como se já estivesse vivendo naquele espaço. Gente, é atenção personalizada, com carinho nos detalhes, porque sua casa merece. Não só sua casa, você merece. Então, você gostou desse vídeo? Se você gostou, tá pela TV? Tira da TV e entra no celular. Tá no celular? Pausa e já se inscreve no canal, deixa o seu like. E compartilha com alguém que também ama transformar a casa. E me conta aqui nos comentários qual dessas dicas, qual dessas ideias você vai aplicar aí na sua casa ou já aplicou. Vou adorar saber. Eu gosto de responder todos os comentários, leio todos. E se você quiser agendar a sua consultoria ou tirar dúvidas comigo sobre como tudo funciona, me chama lá no meu Instagram, @arquitetohilrisson. Vai ser um prazer te ajudar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!